Hey folks, mais um episódio aí pra vocês. Estou aqui no Estúdio Mirai, o melhor dos estúdios do universo, né, Wagner? É o melhor, é o melhor, é o melhor. Você vai gravar podcast, tem que ser aqui no Estúdio Mirai, senão você tá, ó. Deixa aí na descrição aí o contato do Wagner, se quiser vir gravar seu podcast, o lugar é muito top. Vai ter aquele tratamento VIP pelo Wagner. É isso aí, galera. E hoje eu tô aqui com um parceiro meu aqui, Marcos Paranhos. Vamos falar hoje aí de corrida, natação, bike, né? Claro, por quê? Porque é triatlon hoje, né? É isso aí. Hoje é dia de triatlon. Se apresenta aí pra galera aí, mano. Boa, beleza. Bom, sou Marcos Paranhos. Galera, alguns de Marcos, outros de Paranhos. No triatlo especificamente tem a galera que chama de Marquinho, né, da assessoria lá do Targas. A galera conhece um pouco mais pro Marquinho, mas é isso, né? Um pouco de natação, um pouco de corrida, um pouco de bike, triatleta há 4 anos. Isso aí. Mas já no mundo da corrida há 10 aí. Da hora, e eu te conheci através de tênis. Olha que interessante. Depois do que a gente se conheceu lá no Targas lá, que é a assessoria, na USP, né? Eu falei, nossa, eu conheço esse cara de algum lugar, mano. Aí depois que a gente foi conversando, eu falei, putz, mano, é o maluco do tênis, meu, que fez lá o vídeo lá no YouTube lá. Tava procurando um tênis pra correr, aí você explicando lá sobre os tênis. Boa, bom demais. É isso aí, né? Na corrida eu já tô há um tempo maior, desde 2015. E aí tem os preferidos, né? Os tênis que me ajudaram a atingir algumas conquistas na corrida e hoje no triatlo também. E aí foi legal, compartilhei algumas dicas aí muito de bom, tênis muito que bom. ajudaram. Tênis bons e baratos, né? Tem que Bons ser e baratos, isso que é o mais da hora, né? É, isso aí. Apesar que eu vejo uns absurdos nesse negócio de tênis aí, esses dias eu vi um cara que tava arrebentando nas corridas de bota, velho. Chegou a ver esse cara, mano? Cara, assim, esses dias eu vi um videozinho também que o cara falou que correu de Crocs. Eu vi do de Crocs também. Cara, eu não vou duvidar, né? Porque o cara bem treinado, ele vai correr até descalço. Mas posso dizer que não é o ideal, O tá? cara se arrebenta, né? Bota mesmo. Poxa, às vezes você passar ali horas com uma bota já é um pouco desconfortável. É, normal, né? Correr, o impacto e tal. Eu acho que tudo depende do quanto você vai fazer. Você quer fazer uma corrida pra tirar uma malha e fazer um vídeo legal e postar? Beleza. Agora, se for entrar no ritmo aqui, cara, treinar 3, 4 vezes na semana. Aí não dá. 15, provavelmente 16 o cara horas. provavelmente o cara da bota, ele treina de tênis. Exatamente, com certeza. Não dá, não. E conta aí, por que você começou a correr? Que foi a corrida primeiro? Cara, foi a corrida. Esse ano, inclusive, faz 10 anos, né, da primeira corrida. Foi uma provinha do Circuito das Estações, lá em março de 2015. Não esqueço nunca esse dia. Na época eu trabalhava no Mercado Livre, tinha ali alguns amigos. E um brother meu, que trabalhava lá no RH da empresa, fez uma parceria para que a empresa desse como benefício, né? Treinar a gente ali e pagar uma corrida dessas do circuito de rua. Lá em 2015 já estava bem alta também, né? As corridas de rua. E aí ele começou a juntar uma galera que já era meio doida para isso, virou para mim e falou, pô, Paranhos, vamos correr 5K? Falei, cara, você tá louco. Eu corro quando eu vou pra praia, vando de manhã, dou uma corridinha na orla, mas nada de 5 quilômetros. Não, cara, você aguenta, vambora. E aí, eu que sou movido a desafio sempre, né? Falei, não, é isso, né? Minha mãe me ensinou que não tem nada que eu não saiba e não possa fazer desde que eu me prepare. Fui, fiz uns 2 treininhos, acho que antes ali da prova. E aí, fiz a primeira corrida de 5K. E aí, o bichinho mordeu, cara. Foi uma sensação, assim, que pra mim foi importante. Eu que na época também já tinha recebido um diagnóstico de pré-hipertensão. Minha família inteira hipertensa, minha mãe, minhas irmãs tomam remédio de pressão já há muitos anos. E aí, na época, eu descobri que a corrida seria o grande combustível também para eu não precisar começar a tomar remédio de pressão, né? Com os 30 e poucos anos. E aí, juntou o gosto, né? A sensação que a corrida me trouxe com a saúde que eu sabia que ela podia me proporcionar. E aí já era. Aí fui colocando meta para trás de meta. Em 2015, eu fiz acho que umas 12 corridas de março até dezembro, com a meta de fazer a São Silvestre. Fiz a primeira São Silvestre lá no final do ano. Em dezembro de 2015, não esqueço nunca também. Larguei chorando na hora que tocou aquela música da São Silvestre. E, cara, e dali pra frente foi isso. Aí, no ano seguinte, meta de meia maratona. Em 17, a meta de fazer a primeira maratona. E aí, vivi muita coisa legal nesses anos de corrida. Teve alguns anos que eu corri um pouco menos, trabalho, estudo, despriorizei. Ali por 18, 19 mais ou menos. Voltei aí parar no médico por questão de pressão. E aí, no finalzinho de 19, eu prometi pra mim que eu não ia mais largar nunca mais a corrida. Voltei, incentivei a galera do trabalho, na época eu trabalhava no PagSeguro, incentivei a galera, montei um grupo de corrida lá com o pessoal. A gente chegou a fazer umas corridinhas de rua na época também, comecinho de 20. Aí veio a pandemia,
né? Dar aquele vral em todo mundo. Foi mesmo. Mas na pandemia eu sabia que se eu não corresse, eu não teria estrutura emocional para aguentar. E aí a pandemia acabou, para mim teve esse inverso, né? Ela me motivou a correr mais, a não parar. E eu não esqueço nunca, eu colocava uma mascarinha, saía na rua sozinho, corria na rua de casa, ficava dando volta no meio da pandemia com a mascarinha ali no frio, mas fazendo a minha atividade física porque ela, cara, me ajudou demais. A pandemia, acho que surgiram vários atletas da pandemia, né? Surgiram várias pessoas que não faziam nada e tipo, mano, tô o dia inteiro aqui em casa. Preciso fazer alguma coisa, não vou endoidar aqui, né? Pra soltar aquela energia também, né? Que ficava o dia inteiro... Cara, e foi uma coisa muito louca, assim, porque vinha numa alta, né, as corridas, e eu lembro até hoje que no comecinho ali de 20, a gente tava com a corrida marcada, né? Eu tinha incentivado a galera do trabalho, umas 8 pessoas, treinei com eles, o pessoal que nunca tinha corrido, né? Pra você ver, olha, a educação física já me bombava ali, né? Sim. Treinei com eles, motivei a galera, a gente se inscreveu numa corrida em janeiro, fizemos a corrida, estávamos inscritos para outra em março, e aí cancelou, porque já estavam, né, as aglomerações estavam proibidas a partir dali. E é isso que é legal, né? Enquanto, tipo, as corridas pararam, né? Porque as corridas de rua sempre foram um grande incentivo para as pessoas correrem. Elas pararam, as academias fecharam, mas teve um boom de pessoas que começaram a correr. Então, acho que mostra muito essa superação do ser humano, né? De quanto a gente precisa sobreviver, passar por tudo. E, cara, o esporte é a grande forma. A gente tá até conversando ali no backstage ali que, tipo, muito relacionado, né? Os esportes de endurance com a saúde mental, né, cara? Total, cara, total. Acho é muito linkado. Assim, eu passei muita coisa nesses 10 anos de corrida. Acho que o esporte, o triatlo, né, que eu comecei em 21, me ajudou a lidar com muita coisa na vida, mas, cara, é incrível, é um remédio para tudo, assim, né? Para depressão, para hipertensão, para cardiopatia, óbvio, né, gente? Passar no médico, ter, né, todo o teu acompanhamento, mas eu não tenho dúvida que se você tiver qualquer um quadro hoje relacionado com a tua parte cardiovascular, com certeza a corrida, uma atividade física vai fazer parte da tua terapia de tratamento aí. Com certeza, então... e a mental acho que é a principal, porque você vê que para tratamentos de saúde mental, sempre a primeira coisa que o médico, uma das primeiras coisas que fala, vai fazer atividade física. Exato. E o legal da corrida é que ela é o mais democrático de todos, né? Sim. Porque desde o cara muito rico ao cara que não tem acesso nenhum ali, é o esporte que todo mundo consegue fazer, né? Exato, acho que isso que é o mais legal, né? Eu tava até vendo agora no Instagram ali um vídeo de uma influencer, ela falando, né? Corrida, quando eu falo que a corrida é barata, o pessoal desacredita. E aí tem a corrida e tem a corrida do influencer, né? Sim. Tipo, o cara que corre ali sempre com o último tênis da moda, não gastou aquilo. Provavelmente ele ganhou. E não exatamente você precisa daquele tênis. Isso mesmo. Pra correr, um pouco do que a gente tava falando do bom e barato, né? Sem dúvida. É democrático, acho que é isso. Você pode colocar um tênis qualquer e começar. E é legal, hoje eu tenho bastante amigos que começaram a correr nesse tempo. E quando você olha para as primeiras corridas, as primeiras fotos de corrida, tem todo um padrão, né? Você começa com uma camiseta de time, um short qualquer e um tênis que você tem no armário. E aí depois você vai evoluindo, né? O shortinho de compressão, a regatinha. O cara começa a correr de All-Star, né? mas todo mundo começa ali com o short folgadão que você tem, uma camiseta de time, porque é o que você imagina que é uma camiseta para esporte, né? Então é o que você tem mais próximo de uma camiseta respirável. E o tênis que você tinha ali até então. E aí, por isso que é democrático. Claro que à medida que você for colocando os teus objetivos ali, você vai ter que começar a investir um pouco mais, porque quanto mais você investir, mais qualidade, né, no que você produzir como corrida você vai ter. Mas não exatamente você precisa estar ali com correr a prova você não precisa top, com o tênis de placas, não precisa ter o Garmin no punho, você não precisa ter nada disso, né? Acho que esse é o ponto principal. Hoje tem pulseirinha ali que você conecta com o celular e ela vai medir o teu batimento. Eu sempre costumo falar isso também pra galera que começa. Isso é necessário. Você não precisa ter o Garmin, ponta, mas você precisa ter algo que meça o teu batimento cardíaco, que meça a tua frequência cardíaca, porque às vezes na empolgação você não percebe o esforço que seu coração tá fazendo. E eu brinco também, quando o pessoal fala, Paranhos, o que eu preciso para começar a correr? Um tênis? Eu falo, não, você precisa de um medidor de frequência cardíaca primeiro, antes do tênis. Porque se você ferrar o joelho, por causa de um tênis ruim, joelho você tem 2, coração você só tem 1. Então, cara, primeira coisa você precisa entender isso, né? Coloca lá a pulseirinha, faz uma caminhada de meia hora, entende como teu coração se comporta. E a partir dali você vai ter parâmetro para poder seguir. Então, acho que essa é uma dica importante também. Antes do tênis,
tenha um medidorzinho ali de Sem frequência dúvidas. cardíaca. E o negócio de respeitar o limite, né? Exato. Que a galera, que nem você falou, o negócio do influencer, né? Vê os influencers aí e fala, nossa, o cara fez isso. E acha que é simples, né? Não é tão simples assim, né? É muito... Pode ser que o seu corpo não, pode ser não, provavelmente seu corpo não está preparado para essa pancada, né? E eu faço até um adendo, né? Teu corpo não está preparado ainda. Isso, né? Porque isso eu aí. trabalho com treinamento corporativo a minha vida inteira, no esporte já há bastante tempo. E, cara, uma coisa que eu acredito demais é no potencial do ser humano. Assim, a gente é capaz de tudo, tudo mesmo. O ser humano é ilimitado. Desde que você tenha disciplina, planejamento, saiba como você vai fazer e, principalmente, execute, né? Treine, né? A minha frase da vida, né? Que é o treino duro, jogo fácil. Então, quanto mais você treinar, você vai conseguir fazer. Então, quando você começa a correr, caminhar meia hora, obviamente teu corpo, tua musculatura, teu coração não está preparado para correr 10, para correr 21, para correr uma maratona, mas ele pode estar, desde que você consiga, né, buscar os meios ideais para chegar lá. Então, não, quando a gente fala de ter cautela para começar, jamais é querendo limitar as pessoas. Acho que isso é importante também. Muito pelo contrário, o ser humano é ilimitado, mas tem que ter planejamento. Passo cada vez, né? Exato. Nenhum bebê nasce correndo, né? Exatamente, né? Tem que aprender a ficar em pé, depois dar umas gatinhadas. Primeiro gatinha, né? Depois fica em pé, para depois dar uns passos, né? Exato. E quando pensa que não, tá correndo, coitado das costas do pai. Isso aí. Que vai atrás. Bem isso mesmo. E qual que foi a prova mais difícil de corrida que você fez? Cara, não sei se... o difícil é um pouco relativo, né? Eu acho que, assim... A primeira maratona, ela tem um marco histórico, né? Sim. Porque foram... No marco de 2 anos que eu tinha começado a correr, eu me programei, coloquei como meta fazer em 17 a primeira maratona. Escolhi logo a de São Paulo, porque São Paulo tem um significado para mim, por ter crescido aqui na Zona Norte, tal. Então, São Paulo é a cidade da minha vida, assim. Eu queria fazer a de São Paulo, e a de São Paulo, quem corre sabe que São Paulo é a terra das ladeiras, né? Não só da garoa. Então, é uma prova com bastante altimetria e assim, eu vou dizer que foi difícil no sentido de ser desafiador e era a primeira vez que eu fazia essa distância, né? Então, a mente às vezes tenta te sabotar, né? Você achar que você não vai conseguir ou você ficar ansioso demais. Eu lembro que eu não dormi, né? Eu sou muito ansioso, então eu tive dificuldade para dormir. Tudo isso, a conta chega lá, não fiz no tempo que eu queria. Eu lembro que na época eu sempre, cheio das metas e planos, eu queria fazer... em 4 horas, eu acabei fazendo em 4 horas e 15, ali tive um piriri durante a corrida, tive que parar 2 vezes para ir no banheiro, mais aprendizados, então eu considero ela assim como difícil, mas por isso, né, porque era a novidade, né, era você romper aquela barreira e de fato entender que você consegue dali para frente. De lá para cá já foram mais 5 fora a do Ironman e a última acho que eu fiz Sorocaba, a última que eu fiz muito bem, eu fiz para 3:14, né? Então isso mostra, né, o quanto realmente o ser humano evolui. E o interessante, né? Porque pode ter pessoas que não corram e não tenham a dimensão disso. Minutos. Minutos são difíceis de baixar numa corrida. Demais. Pra você baixar, né, isso daí praticamente hora. Né? Anos, né? Acho que sim, teve mas anos assim, de preparação. Pra pessoa entender a dimensão, né, do negócio. Né? Né? Acho que em 2017 eu corri ali com um auxílio de um cara que atendia o pessoal lá pela empresa, né? Então era um profissional também que manjava muito, o Thiago, me ajudou bastante. Hoje, né, de 21 para frente, quando eu entro pro triatlo, e aí onde vem as minhas outras maratonas, com tempos realmente melhores, sou outro profissional, né? Hoje eu treino com assessoria, hoje eu tenho, né, outro tipo de acompanhamento que foi necessário para eu me tornar triatleta, que aí automaticamente quando eu vou para a corrida, que eu não deixo as corridas de lado, eu me saio muito melhor. Então tô na busca aí agora no final de ano bater o sub 3, né? Mas é chão tirar esses 14 minutos aí numa maratona, mas acho que dá. Não é brincadeira não. Dá pra chegar lá. Aí acho que é isso. Essa foi difícil. Teve muita corrida no meio do caminho. Eu lembro de uma de montanha que eu fiz uma vez também, pra nunca mais. As de montanha são bem difíceis. E eu tenho muito medo de torcer o pé, me lesionar. Sim. Então essa eu também considero que foi uma provinha ali complexa, né? Fazer 14 km para 2 horas, você fala, meu Deus, né? Que realmente era lá em Campos do Jordão ainda. Nossa. Então bastante altimetria. Mas nunca mais, foi só essa que eu fiz de montanha, nunca mais, né? O pessoal fala, um La Mission, quem sabe? Já fez aquelas de obstáculo, tipo bravos, assim? Não, também nunca, porque sou frango, né, cara? É isso, né? Eu sou frango, então eu faço musculação e assim, gente,
precisa fazer musculação para treinar. A galera acha que né? A gente no mínimo funcional, né? Eu nunca gostei muito de academia, mas hoje faço, porque senão não seria triatleta se eu não fizesse musculação. Mas não me dá tanto prazer quanto correr, não me dá prazer ficar levantando o peso lá não, mas o pezinho de frango, né? Então, assim, eu brinco que eu sempre fui meio frango. Então, eu já tive muito amigo que me chamou pra Bravos, mas eu falo, cara, eu vou ficar me pendurando lá, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas eu já tive vontade, mas passou rápido. Nunca fui nessas de obstáculo e nem pretendo, assim. Na verdade, como eu sempre tenho prova em mente, uma prova-alvo, eu sou muito disciplinado e eu tenho muito medo de me machucar. Então, eu brinco que eu sou frango, mas se eu vou para uma prova dessas de obstáculos de força, a chance grande, de eu me machucar enorme, porque eu tô fazendo algo que eu não treino tanto para, né? É diferente. Então, eu prefiro não fazer para não correr o risco de me lesionar. Pode te condenar um ano inteiro de treino, Exato, de né? competições e de treinos. E aí eu perco a prova-alvo. Então, é mais por isso do que por não gostar. Eu acho super legal, assim, super divertido. A galera sai cheia de barro. É mó barato, assim. Aí de onde surge essa loucura de fazer triatlo? Tudo isso daí de medalha Cara, aí, ó. é uma doideira, assim. Quando eu fiz a primeira maratona, como você começa a conviver muito no mundo de corrida, aí eu conheci muitos corredores e tal. E na época tinha um cara lá na empresa que ele tava treinando pro 70.3. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ironman e falar de triatlo, né? Já tinha visto nas Olimpíadas, que eu sempre gostava de esporte. E aí eu falei, pô, cara, da hora. Mas até então eu não... Né? Não pedalava, não nadava? Não, já nadava, eu tinha feito natação quando eu tinha uns 20 anos, eu fiz aula, inclusive pela prefeitura, super legal, assim. Eu sou um cara muito humilde, né? Não estudei em escola particular que aprendi a nadar e tal, muito pelo contrário. Foi aprender a andar de bicicleta depois de grande, porque foi ter bicicleta já com os meus 13, 14 anos, quando eu já trabalhava e consegui comprar. Depois fui nadar quando eu tinha uns 20 anos, eu nunca soube nadar, queria aprender, aí na época eu morava... em Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, e a prefeitura tinha uma estrutura que você conseguia se inscrever, e aí eu foi onde eu aprendi a nadar. Então eu já gostava um pouco assim dos esportes, mas nunca tinha pensado em fazer junto. Quando eu fiz a maratona, e aí eu brinco que o corredor, ele tem uma linha, né, que ele cruza quando ele faz a maratona, né? A maratona é difícil, então ele termina e fala, nossa, cara, eu me ferrei demais, né? Como que eu me ferro um pouco mais, né? Ou ele vai pro tri ou ele vai para uma ultramaratona, né? É um caminho muito comum para quem atinge a maratona. E aí, na época, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso em 2017. Aí passou, aí 18 e 19 foram anos que eu corri menos do que eu corria por conta de trabalho, faculdade. Tava sugando um pouquinho mais. E quando eu voltei com tudo em 19, eu trabalhava no PagSeguro e juntei uma galera ali pra correr. A gente chegou a fazer umas corridas ali no finalzinho, acho que de 19. E eu conheci o ZL, o Rodrigo Martins, que treina na assessoria do Targas. E ele tinha uma foto nadando assim com o número e tal. Daí eu, porra, cara, você é do triatlo? Ele falou, sou. Eu falei, mano, lá atrás eu já pensei em fazer, mas eu não sabia nem por onde começar. Ele, não, eu treino com esse cara aqui. E aí ele me dá o telefone do Fábio. Isso em 2020, final de 2020, alguma coisa assim, quando eu tava treinando, porque na pandemia, né, eu não deixei de treinar. Comprei uma bicicleta e comecei a pedalar e correr, né? Comecei a fazer esses dois esportes, não tinha corrida de rua, então eu precisava fazer alguma coisa. Comprei uma bicicletinha na época também, um mountain bike mesmo. E aí eu falei, poxa, agora eu tô correndo, pedalando, vou pro tri. Aí lembrei desse amigo, né, do Rodrigo Martins. Ele me deu o contato do Fábio, e aí eu começo as conversas com o Fábio ali em 21, ainda pandemia. Então não dava, não tinha treino em USP, não tinha muito nada. Mas ele falou, não, cara, a gente consegue começar aqui um trabalho, entender qual é o teu objetivo, parará. E aí eu começo as conversas com o Fábio, acho que em maio de 21. E eu já estava no limite. Por que limite, né? Eu me coloco sempre as metas. Então, eu fiz a minha primeira maratona aos 30 anos. E eu coloquei que eu queria fazer um meio Iron aos 35. E um Ironman até os 40. Então, em 21, eu já estava no limite. Eu estava com 35, quase para 36. Eu faria 36 em 22. E aí eu lembro que eu comecei a conversa com o Fábio e falei, cara, mas eu quero começar a treinar com você e ano que vem eu quero fazer meu primeiro 70.3. Dá? Ele falou, cara, dá, a gente vai fazer. E aí eu começo, a ideia era fazer São Paulo, mas aí 22 ainda não teve prova em 21, 22 remanejou algumas datas. Aí acabou que o 73 Floripa seria em abril, né, de 22. Eu faria os 36 em maio. Eu falei, poxa, é isso, eu vou fazer o 73 aos 35 anos como eu queria. Aí comecei, aí 21, abril,
Maio, junho de 21 eu começo as conversas com o Fábio. A gente começa a treinar efetivamente ali para junho, julho. Julho, agosto voltam alguns treinos presenciais, a gente se conhece pessoalmente. E aí o Fábio montou todo o caminho das pedras para que eu conseguisse fazer. E aí é essa danada aqui, que é a primeira 73. Em abril de 22 eu fiz o Floripa, primeiro 73. Que foi, assim, um marco histórico. E aí, setembro, né? Aí gostei da brincadeira. Em setembro, eu fiz o 73 São Paulo, que era o que eu realmente quis fazer, né? São Paulo é a cidade da minha vida, então, para mim, tem um significado muito grande fazer em São Paulo, correr na USP. E aí, no fim, no ano de 22, que eu tinha a meta de fazer um 73 aos 35 anos, acabou que eu fiz 2 no ano, né? Fiz Floripa e fiz o 73 São Paulo. E aí já era, né? Aqui também eu já... E isso é uma coisa importante também, né? No triatlo, além de ter muito treino que me levou até isso, porque eu sabia nadar, mas eu não nadava em águas abertas. Então teve muito treino de preparo para isso e algumas provas que eu fiz antes. Então antes de Floripa eu fiz um short em Bertioga e eu lembro que foi uma prova assim, cara, desafiadora demais, de eu achar que não ia conseguir, porque, né, a novidade ainda o corpo tá lidando. E fiz um olímpico em março. Então fiz um short em fevereiro, um olímpico em março. E aí consegui fazer o 73 em abril. Então é um pouquinho disso. O short é quanto? O short é 750 de natação, pedala 20 e corre 5. Aí o olímpico? O olímpico você nada 1,5, 1,5 km, pedala os 40 e corre 10. Aí o 70.3? E no 73, nada 1,9, quase 2 km, pedala 90 e corre 21. Inclusive, lá no canal eu tenho um vídeo que eu falo de provas e distâncias. Então, quem quiser saber mais, depois a gente põe o link aí também. Fala de todas essas provas, enfim, das distâncias. Um pouquinho da história de como começou o triatlo, que às vezes as pessoas não sabem também como começou o Ironman. Bacana. Então, tem um pouquinho sobre esse esporte aí que mudou minha vida. Aí depois dessas daí foi... Cara, aí ó que doideira, né? Eu sempre movido a desafios, né? Primeiro que aqui, o triatlo ele não é esporte, ele é estilo de vida. Então, depois que você entra nesse mundo, é difícil você não ter a rotina de fazer os 3 esportes. Muda a vida, né? Isso acabou. Mesmo. Então, eu gosto de corrida, ainda faço sempre 1, 2 maratonas no ano. Mas eu tenho as provas de triatlo, é o que hoje é meu ápice, assim, é o que eu adoro. Sua vida, né? Colocou as 3, eu adoro. E... quando eu fiz essas 2, eu comecei a ter um pouco mais de contato também com a organização ali do Ironman, das provas e tal. E comecei a me organizar para fazer provas. E eu, junto da Ká, que é minha esposa, a gente gosta bastante de viajar. E aí a gente decidiu, mais eu do que ela só embarcou junto, decidi fazer todos os 73 que tinham no Brasil. Então, o 73 hoje tem 5 no Brasil, que se espalham em algumas cidades, né? Mudou, nos 2 anos para cá mudou algumas cidades, mas continuam sendo 5. E aí eu queria fechar. Na época era Floripa, São Paulo, Rio, Maceió e Fortaleza. E aí eu falei, poxa, vou fazer. Então, em 23, eu coloquei como meta fazer o de Maceió, que aí é este aqui, que eu fiz no ano seguinte de 23, que foi Maceió, já fala um pouquinho dessa prova, que essa aqui tem história. Essa daí foi braba, né? E fiz de novo São Paulo, né, em 23 também, porque São Paulo tá aqui, tá quintal de casa, né, não tem logística, é legal fazer. E aí tem coisas interessantes aqui. Então, eu coloquei essa meta de nos anos seguintes, antes de ir pro full, né, porque tem gente que faz 73 e quer ir pro full. Eu queria fazer o giro, né, desses 73, e aí é uma coisa legal que eu recomendo pra galera, né? Tenta entender ali com a sua contraparte, né? Se você consegue fazer linkar com uma viagem, então é uma coisa que dá muito certo. A gente viaja na sexta, eu faço a prova e depois fica mais uma semana ou 10 dias, dependendo das férias, então deu bastante certo. E aí Maceió, né? Aí Maceió foi uma prova assim, tava super treinado, super no auge, meu melhor momento. Meninão, voando. Voando, né? Tempo assim, histórico, falei, vou correr pra RP, né, pra bater meu recorde pessoal, mas no 25 da bike eu caí, peguei uma daquelas tartaruguinhas, quebrei 2 costelas e a escápula, obviamente na hora eu não sabia que eu tinha quebrado, me ralei, me esfolei todinho e decidi continuar ainda assim a prova, né, consegui arrumar rapidamente ali a bike pra continuar, pedalei os outros 65 no sacrifício e na hora de correr, né, não aguentava ali o peso do ombro. Eu peguei o Race Belt, que é aquele cinto que a gente usa, e fiz uma tipóia e corri os 21 aqui. Então tem foto, tem história desse... Eu conto essa história também no vídeo, mas tem as fotos lá, eu correndo os 21 aqui com
com o braço preso, enfim, superação total. Não recomendo, né? Que nem eu falo, na hora eu não sabia que eu tinha fraturado. É que você tá quente também, você nem sente e muito, se eu né? soubesse... Você sente, mas você não sente a dimensão que é o negócio, Exato, você né? tá adrenalizado, você nem sente tanta dor ainda, mas eu sabia que depois ia doer e tal. Mas acho que o risco maior é assim, se eu caio de novo, né? A fratura que só tinha desalinhado poderia de fato Sim. soltar, me perfurar um pão. Então é risco, né? Então hoje, se eu tivesse a certeza na hora da fratura, talvez eu não continuasse, mesmo que eu não sentisse dor ali no Sim. momento. Eu senti uma dor administrável, achei que dava pra continuar, olhei, não tinha nada fora do lugar, né, e tal. Era uma prova que eu tava, puta prova-alvo, eu falei, viajei pra cá Você pra não empolgado, terminar e né? tal. Mas, enfim, depois foi uma semana em Maceió, né. Além de ralado, então não conseguia curtir praia, cara, porque eu entrava na praia, parecia que ia arrancar não a carne dá. viva. Eu tava com essa lateral do corpo todo ralada, as costelas aqui. Ainda a dor, né? Então doía pra respirar, doía praticamente pra tudo. Aí quando eu voltei pra São Paulo e fiz um exame de imagem mais detalhado, porque na radiografia em Maceió não apareceu. Nossa, Eu só depois fiz que no chegou em São domingo Paulo lá, que você... no domingo mesmo lá à noite, depois da prova, eu fui no hospital e aí tirou a radiografia. O cara falou: não tem nada, porque a radiografia não pega a fratura de sim. costela. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu fui passar com o meu ortopedista na sexta-feira. Aí ele pediu acho que tomografia, se não me engano. Aí na tomografia apareceu as duas, vértebra, a quarta e a quinta, e a escápula fraturada, e aí desalinhou 2 milímetros, né? E aí a minha esposa na época cá virou pra mim, ela falou, não sei se eu te admiro ou se eu te mato, porque, cara, como que você continua, como que você conseguiu e tal. Enfim, né? E aí foi interessante porque um mês depois eu tinha São Paulo, mas eu tava com a costela quebrada, foi toda uma conversa com o médico para ver se eu conseguia recuperar. A costela leva 60 dias, né? Até Não tem o que fazer, né? Que não dá pra imobilizar. Acabou que eu fiz São Paulo, mas fiz só, né, sem estimativa de tempo, sem Fez nada. pra terminar. Tomei um remédio para poder nadar, porque o giro do ombro era o que mais Sim. doía, né? A fratura na escápula. Mas consegui fazer e aí fiz uma prova realmente para comemorar. Foi um ano que a gente estava em 12 atletas da Targas, então foi super legal. Era uma prova que eu não queria perder, assim. Acabou que eu fiz de uma forma bem concentrada. Enfim, então tem um pouco dessa história. E aí, depois de fazer Maceió, tudo que faltava era Fortaleza e Rio. Aí 24 veio o momento, de fato, de fechar as provas, né? Então teve Rio, que eu fiz em acho que junho, julho, e Fortaleza em setembro de 24. Aí eu fechei Fechou o ciclo. os 73 do Brasil. É que aí a organização e 2 vezes mudou. o São Paulo. E 2 vezes São Paulo. E aí, em 24, eu estava inscrito para São Paulo também. Era o primeiro ano que eu faria 3,73, fora os Olímpicos. Foi um ano muito cheio de prova, até porque eu estava lidando com todas as perdas aí que eu tive, então as provas me ajudaram. Só que aí, na véspera, na sexta-feira, antes da prova, que era no domingo, eu virei o pé na calçada correndo e fraturei o metatarso. Aí não pude fazer São Paulo, né? Foi a única prova aí que, senão eu teria os 3 São Paulo, que era a meta de 24, fazer 3,73. E no fim acabou que... E aí essa é a diferença, né? Eu soube da fratura antes da prova. Sim. E aí, ainda que muita gente falasse que eu poderia... correr não tinha como, a fratura do metatarso não podia. Mas se eu imobilizasse, talvez eu conseguisse nadar e pedalar. Mas eu falei, cara, eu tenho 2 São Paulo já, não tem porquê. Eu tenho outro tipo de meta no que vem, né? Fora isso, teve muito triatlo olímpico, né? Eu até trouxe aqui também, porque o tridê é uma prova que eu gosto bastante, é uma prova de porta de entrada. E a gente só chega aqui passando por aqui, né? Então, muita gente às vezes já quer começar no 73. E, cara, a prova no triatlo olímpico é tão legal, um short é tão legal para você entender, para você absorver a dinâmica. Com certeza. Né? Para você viver experiências diferentes, né? O 70.3, ele já exige muito, né? Do teu preparo, da tua organização. Então, não precisa começar com o que é pior, né? Você não precisa começar com o mais difícil. Tem um caminho que você pode trilhar e chegar lá. Então, o pessoal fala às vezes que você faz muita prova, mas, cara, as provas ajudam a gente a chegar no objetivo final, além do fato que eu falo bastante que quando você tem uma prova-alvo, isso vira um objetivo muito forte para você, né? E a prova-alvo te ajuda a treinar no dia que você não tem vontade. Sim. Te ajuda a ter disciplina para treinar no dia que você não tem vontade para treinar. Igual um videozinho que você fez que eu achei muito fenomenal. O dia que eu tô com vontade, passar você correndo. Exato, o dia que eu tô desmotivado.
Do mesmo jeito. Do O mesmo dia que eu tô jeito. muito motivado, mesmo jeito. É isso, isso, não né? tem Porque ideia, não né? tem, é inegociável, né? Existem algumas coisas que são negociáveis. Então, a gente que é da turma do CL-Tri, que eu falo, né? Que é trabalhar É isso no aí. horário e ter que ser triatleta, a gente acorda às 4h20, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã no máximo, para conseguir fazer tudo e tá lá 9, 10 horas começando a trabalhar. Para trabalhar 8, 9, 10 horas no dia. Então tem coisas que são inegociáveis, assim, quando você tem a prova-alvo, você quer atingir aquela distância, você quer bater aquele tempo, então é o que te faz levantar, porque depois que você tá no meio do treino, é a vontade mesmo que te move, Sim, já mas o era. sair da cama, gente, nos 9, 10 graus que tá agora pra ir pedalar na USP, que é fria pra caramba, eu não vou por vontade, né, eu saio Vai da cama pra, pela não vai disciplina. pra ficar bonitinho, né? Exato, né, então... Vai, vou emagrecer um pouco, deixa eu ir lá. Exato, é a disciplina que te faz ir, Só né? pela saúde. Não, você fala, não, hoje eu não vou. Aí depois que você tá lá, já deu as duas voltas na bolinha lá, você já, agora vou, Já, agora- que bom que eu vim. agora Aí ainda bem que eu beleza. vim. Aí você vai pela vontade, mas muitas vezes a tua alavanca é a disciplina, então as provas ajudam o objetivo que você colocou, a motivação que você colocou, né? Eu falei um pouco aqui sobre, né, a quantidade de provas em 24 depois de tudo que aconteceu, porque em 23 eu perdi meu tio Moisés, que era um cara que, assim, era um tio muito próximo mesmo, aquele tio da piada do pavê. Então, cara, era um cara... Eu não cresci com meu pai, né? Fui criado só pela minha mãe. Então, ele era um tio que estava sempre referência presente. ali. É o tio que ensinou minhas irmãs a dirigir. Então, era um Sim. cara, assim, Referência. 10, né? Brincalhão pra caramba. Inclusive, ele teve nessa prova aqui de São Paulo, né? O 73 Sim. São Paulo. Ele teve lá com a minha mãe. Tem as fotos Da dele hora. torcendo, porque sempre foi muito coruja, né? De tudo que eu fazia. E ele faleceu, né? Teve um AVC fulminante, assim, no finalzinho de dezembro, bem véspera de festas ali do final do ano. Isso foi um grande baque, né? E a gente, poxa, né? Família, inclusive ele tá aqui, né? O apelido dele era Tio Jacaré. Aham. Aí eu fiz o Tio Jacaré aqui. E então a gente passou por tudo isso. Primeiro, grande luto, né? A gente já tinha perdido meus avós, mas os avós, às vezes, você pensa que é um pouco ordem natural, Sim, né? Tão sim. velhinhos. Mais Meu fácil tio de aceitar, entre aspas, Exato, assim, né? meu tio era novo, tinha 58 anos e tal, então Novão. foi realmente um choque. E aí a vida, ela não dá trégua, né? Quando foi em 29 de janeiro, o meu irmão mais velho, meu irmão Zé, que era 4 anos mais velho que eu, a gente descobriu que ele estava num quadro de câncer bem avançado, um câncer de intestino, ele internou e ficou 20 dias no hospital e faleceu ali em fevereiro. Então foram 2 grandes baques, assim, na família, né? Pra mim, poxa, meu irmão era a referência de tudo que eu sou, assim, né? Meu irmão mais velho, tal, meu gosto geek, tudo, né? Meu irmão, eu sou praticamente tudo que era meu irmão. E aí isso, cara, foi muito difícil. E aí, diferente, né, de como foi com o meu tio, meu tio faleceu em dezembro de 23 e eu tinha uma cirurgia que eu ia fazer marcada, da vasectomia, e aí por conta disso eu não pude treinar. Então eu fiquei 30 dias sem treinar. Então eu sentindo totalmente o luto, a perda do meu tio, sem poder fazer a coisa que pra mim é o meu maior combustível, que é treinar. Cara, eu fiquei muito mal. Entrei numa vibe muito mal, passei o final do ano, né, meio dark assim. E aí quando eu perdi meu irmão em fevereiro, primeiro eu vi que eu falei, cara, a vida é isso, né? Vamos aprender a lidar. Eu fiz o caminho inverso. Eu sabia que se eu não treinasse, talvez eu entrasse num caminho sem volta, né, de depressão. Então foi o ano que eu mais treinei, foi o ano que eu mais fiz prova, foi 24, porque uma das estratégias que eu usei para lidar, inclusive, com a perda do meu irmão, e aí é mais um dos grandes ganhos que o esporte trouxe para minha vida, foi lidar com tudo isso, né? O meu irmão faleceu numa quarta, o enterro dele e o velório foi na quinta, na sexta-feira eu corri 18K. Né, num ciclo de prova que eu tava e foi os melhores da minha vida. Corri com um amigo, a gente conversando, dividindo experiência, 18 quilômetros de lágrima e treino, e falar sobre me ajudou bastante. Então, depois até falei um pouco disso também em um vídeo, o poder do luto, o poder do esporte para lidar com o luto. E aí o meu irmão acabou sendo mais um estopim para eu nunca mais um combustível para eu nunca mais largar o esporte. Né? Porque aí eu decidi estampar o rosto dele nos meus macacões. Todo mundo acha que é você. Que todo mundo acha que era sou eu, você. né? Muita gente acha que sou eu, porque a gente era muito parecido, né? Inclusive, eu até brinco com as minhas irmãs, né? Quando as minhas irmãs falam que estão com saudade, que sente falta, eu falo, se tá difícil pra vocês, imagina eu, que olho no espelho e vejo Todo Ezequiel, dia, né? Eu olho no espelho e vejo meu irmão. Mas até hoje, às vezes eu tô com minhas irmãs eu tenho 2 irmãs que moram em Portugal, e a gente conversa bastante,
por vídeo e tal. E aí Sim. tem hora que eu falo alguma coisa que ela, meu, você fez a cara desse aqui, você Olha falou só. igualzinho. Que a gente realmente é muito parecido, né? Então eu trouxe demais ele assim pro esporte, apesar do meu irmão ser mais bom vivant, músico e tal. Meu irmão era ali do rolê e tal. Meu irmão era Boêmio. mais boêmio, né? Mais boêmio. Nunca foi do esporte, mas, cara, foi um cara que sempre me incentivou, né? E falava pros amigos todos: esse é meu irmãozinho, meu irmão é triatleta, meu irmão é isso. Então tinha um orgulho enorme, assim, de Sim. tudo que eu fazia. E o cara que, assim, sempre me ensinou. Meu irmão era criativíssimo, assim, atazanava, dava apelido pra todo mundo, fazia paródia pra todo mundo. Recente, eu até falei disso, né? Que ele é uma das pessoas que eu agradeci no meu ciclo do Iron. E o quanto ele me ensinava isso na infância, né? Cara, a vida não vai te aliviar. A vida vai judiar de você, mas você vai ter que sorrir, levantar a cabeça e seguir em frente, porque é isso, né? Você só cresce, você só evolui assim, né? Ele é um cara que, meu irmão, eu brinco que ele é o Iron Man da vida, né? Porque, cara, meu irmão enfrentou tudo, né? E foi um cara maravilhoso, né? Enfrentou ser pobre, enfrentou não ter a presença do pai, né? A gente E ele não é mais cresceu com velho de nosso pai. vocês? Não, ele é mais velho Mais que velho eu, que a gente você tem só. irmãos mais velhos, mas ele é o Sim. homem mais velho. Então, cresceu, né? Enfrentou ser pobre, ser preto, não ter o pai, enfrentou ser gay, porque ser gay nos anos 90, Caraca, a gente sabe que o quanto foda, velho. era difícil, né? Ele que cresceu nos anos 90 sendo gay. Então, assim, cara, é um cara que Não me podia ensinou... ser, né? Simplesmente isso. Exato, né? Então, assim, ele passou por coisas que com certeza só ele soube, né? E era um cara que sempre tava... Não que hoje seja fácil, mas assim, nos anos 90... Exato, né? Muito mais Era o difícil. homem escrotão, né, cara? Exato. Era endeusado. Exatamente. Então, né, a sociedade evoluiu muito de É. 90 para cá, né? Ainda tem muito que evoluir, Sim, mas já sim. é muito melhor. Se fala hoje disso, né? Tem mais espaço, né, para essas Tem. minorias, o que é muito bom. Mas então assim, ele foi o Iron Man da vida, cara. Passou Sem por dúvidas. tudo assim. Então, trazer ele pro contexto do esporte foi sensacional, porque cara, para mim hoje é um combustível a mais assim, e ao mesmo tempo, galera, para você brindar a vida, velho. Porque, tipo, a gente não sabe mesmo, né? O quanto... Que hora a gente vai, né? A gente só sabe que a gente vai, né? É. E a diferença é o que você vai querer levar, né? Então, quanto mais eu lembro e penso nisso, quanto mais a saudade eu já trago pro esporte, porque nada me deixa mais feliz no mundo hoje do que o esporte. E aí isso já dá uma... né, Com certeza. aquela vibe positiva e você vai ver mais. Então... por isso que 24 acabou sendo um ano com muitas provas também, porque, né, eu trouxe ele para isso. Então eu tive prova de triatlo olímpico que eu fiz em março, logo depois eu levei o quadrinho dele para a linha de chegada, passei com a foto dele, depois veio os macacões com o nome, até chegar lá no Iron, que eu coloquei para mim que quando eu fizesse o Iron Man, eu chegaria com a faixa dele. Então, Sim. cara, meu irmão acabou sendo, né, não presencialmente, fisicamente presente, mas esteve com certeza também nesse último ano aí nessa saga toda de esportes. Foi bem legal. Sem dúvidas. E essa parada aí do... Como é que você falou? Superação do luto através do esporte, né? Cara, em inúmeros triatletas que eu conheço, tem muito isso, cara. Tem muito isso. Tem um outro brother que veio também no podcast, que logo no começo, quando eu comecei o podcast, que ele também, a tia dele teve um câncer muito pesado, ela não faleceu, mas ela ficou muito mal e... Não, ela faleceu sim, faleceu. E ele falou que fez o Iron Man dele, e ele falou que na hora que chegou lá na largada, ele ouviu a voz dela. Não, com certeza. Ó, até arrepia aqui, velho. Você é louco. Com Ele falou que certeza. ouviu a voz dela, cara. Com certeza. Porque assim, eu acho que uma jornada do triatlo, principalmente do Ironman, né, que é muito treino, e os treinos que você, né, você não pode fazer uma prova ouvindo música e tal, então é você e sua mente. Eu acho que por isso que acaba sendo tão transformador. Eu, na época que eu só corria, eu tinha costume de correr ouvindo fone, quando eu comecei a treinar triatlo, eu perdi esse hábito, porque nas provas eu sabia que não poderia, né, então comecei a treinar já para me preparar bem para a prova, e hoje eu corro, cara, 35, 40, 42, sem fone, sem nenhum problema, faço prova de 6 horas, 8 horas, 10 horas sem fone. Então, assim, é muito treino você com você mesmo. E aí, terapia, cara, você melhor começa terapia. a se conhecer, né? Sai paródia, né? Teve Sim. treino que saiu paródia, porque a criatividade aflora, você tá endorfinado, tua mente tá criativa. E, ao mesmo tempo, cara, você põe reflexões ali que, cara... Você se conhece muito bem, porque é isso, vai ser você e você mesmo. Tem hora que você vai puxar aquele jingle antigo, né? Aquela musiquinha lá do, né? Mas na grande maioria das vezes você vai ter conversas consigo mesmo, assim, e isso vai trazer essa ruptura. E aí,
você conversando consigo mesmo, você começa... Cara, é uma terapia com você. Então, por isso que acho que tem esse poder de lidar com várias perdas, né? Não só uma perda de luto, mas alguma perda que a pessoa passou na vida e tá superando, relacionamento. Ou questão hormonal mesmo, Exato. que o cara fica numa depressão e ele começa a fazer, a hora que começa a refletir, os hormônios que soltam, que liberam, endorfina, serotonina, que aí faz o bem-estar da pessoa, né? Então acaba tendo esse grande ganho. O esporte é né? cura, né, cara? Exato. E aí as pessoas, né? Você vai conversar com os triatletas, todos eles já passaram por algum trauminha ali. Sem dúvida. E a gente tá lidando verdade, com cara. isso. Grande parte, e que bom, assim, né? Que bom que a gente acha uma maneira de lidar. E não só, né? O triatlo principalmente por conta de ser o esporte endurance, mas na corrida também, muita gente começa a correr para superar algo, assim. E aí é legal ainda porque você... Quando tem a relação com o luto, a gente se sente na obrigação de viver, né, o nosso melhor, justamente para brindar essas pessoas que não puderam estar aqui. Então, sem dúvida. É isso, cara. Meu irmão passou 20 dias no hospital, talvez os piores da vida dele, porque só ele sabe as dores que ele teve de câncer. E ele que gostava muito de desenhar, né, era caricaturista e tal. Sim. Ele passou esses 20 dias fazendo caricatura das enfermeiras que cuidavam dele, entregou para elas. Então, assim, legal, cara, velho. até o último momento ele brigou para viver, brigou para estar aqui, sorriu até o final. Sim. Turrão em alguns momentos, porque tinha dias que eu passava lá com ele, eu sabia que ele não estava bem, mas ele negava, né? Não, tô ótimo e tal, e rindo, brincando, distraindo, né? Ele sempre foi muito super protetor, né? Sempre me preservou de muita coisa, né? O irmão mais novo. Então a gente se sente nessa obrigação, cara. Não, eu vou viver meu melhor, vou ser o meu melhor, né? E óbvio, não só no esporte. Hoje eu sou um esportista melhor, mas eu sou uma pessoa melhor, porque é um processo, cara, sim, sem palavras de tudo que você passa, né? Então... eu acho que a nossa sociedade, o jeito que a gente está vivendo hoje, a gente tem um negócio da alta produtividade e a gente acha que toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa. E o esporte é uma coisa que consegue conectar a gente com o nosso eu verdadeiro. Exato. Porque quando você começa... Não quando você só tá brincando, né? Mas quando você rompe a barreira de fazer uma coisa mais intensa, você fala, cara, não dá mais, que nem você falou, não dá mais pra eu ficar com o fonezinho aqui ouvindo o podcast. Não dá pra eu ficar ouvindo a música aqui. Tem que ser eu comigo aqui pra eu fazer o meu melhor. É igual eu fiquei muito tempo só na musculação, assim, e eu usava muito, né? Fone, música, pá. Aí quando eu voltei a nadar, eu falei, cara, como isso fazia falta pra mim, cara? Como isso fazia falta pra mim? Porque também eu ia correr 2 km, 3 km só, e na musculação. Sim. Aí você acaba usando fone. Tudo bem, legal. Mas, cara, quando eu voltei a nadar, que eu fiz meu primeiro treino assim, eu falei, cara, como isso é renovador. Fazia tempo que eu não ficava em silêncio comigo. E a natação mais ainda, né? Porque quando você tá numa bike, por mais que a bike 6 horas de treino e tal, você ainda passa por um outro ciclista, você passa por um outro carro, você passa por alguma coisa que acaba roubando também tua atenção. Agora a natação, meu amigo, é você e o fundo da piscina. Né? Contar azulejo. Então é realmente muito assim desafiador. E o mais legal, né, gente? Aqui a gente não tá dizendo que você não possa fazer teu treino ouvindo música. Sim, é até bom. Tem dia que vai ser ela até ajuda que vai precisar. E tal. Mas, na grande maioria, muitas provas hoje não te deixam, né, ouvir a música durante a prova. E treino duro, jogo fácil, né? Não tem que ter novidade na prova. Você chega na prova sabendo o que você vai passar. Então, se você vai fazer uma prova, procure saber se você vai poder ouvir o seu sonzinho na prova. Se você não puder, treine sem ouvir o seu sonzinho, pra tua mente não querer te sabotar no dia, né? Porque é muito comum, às vezes, a mente querer, né, te dizer, não, mas eu tô sem ali o meu Led Zeppelin, tô sem meu AC/DC, não vou conseguir. Não, porque cara, chega a ser um pré-treino, né, cara? Você para pensar, que nem pra musculação pra mim, tem vezes que eu tô desanimadão, meto lá uma sonzeira assim e consigo... Total. Não, e as playlists. Né? Hoje em dia já tem as playlists montadinhas. Assim, os BPM até pra correr, né? Até pra correr. Tem. Que aí tem uns BPM que dá pra você... são topzera demais, né? Eu tenho a Pop Rock Fan lá, adoro. Cara, eu tenho mas mesmo. É bom pra caramba. Mas, cara, né? Não vai estar no dia da prova. Então e é uma terapia. Se não tiver legal... É bom disso quando você praticar isso, que aí você fica com você mesmo.
Exato. Então, acho que assim, hoje eu me conheço muito, assim, por esses momentos de Que treino. é o negócio que você falou da sua evolução como ser humano, né? Exato. É a autorreflexão, que é uma coisa que falta muito E na você galera reflete hoje. sobre tudo, né? Coisas que você viu no dia anterior, coisas que pessoas te falaram, coisas que você tá pensando em fazer. Aí, então, assim, é É, muito legal. Eu recomendo, gente. Faça um treininho sim. longo aí um dia, 1 horinha de caminhada, faz É, sem nada, né? isso mesmo, Faz você e caminhada. você. Caminhada, não precisa nem ser corrida. Porque é difícil, assim, é difícil na correria do dia a dia você ter um tempo para você se concentrar só em você. É, E no treino é isso, porque se você vai correr, você vai caminhar, é você e você. A não ser que você tá ali no Pace Paquera sim. conversando com a galera, o pessoal foca, beleza. Mas no mais, 4h30, 5 horas da manhã, USP lá, é você e você, amigão, É. né? Então, é legal, porque você não vai conseguir 2 horas da tarde parar e ficar ali Sim. 1 hora refletindo com você mesmo. Então, aproveita o momento Com certeza. do treino para isso, principalmente de manhã, cara. Nossa, o dia é muito mais produtivo, a mente é mais criativa. É, Sou a melhor pessoa, né? Quando também eu consigo acho. ter meus tempos de reflexão de manhã. Dessas provas aí, qual que você pensou em desistir no meio dela? Cara, acho que Maceió, né? Maceió foi a única que eu, no tombo ali, eu parei, Eu acho pensei, que né? vai dar Putz, ruim. acho que não vai rolar, né? Vou ter que parar, mas consegui. Então, acho que de todas, a única que eu pensei em desistir, assim. Rio foi difícil, uma bike pesada, tá chegando, inclusive, o Ironman Rio aí. É pesada a bike, né? Calor, mas, cara, mas fui, né? Fora do tempo que eu queria, mas foi. Meu RP foi na de Fortaleza, que veio o tempo que eu esperava. Mas acho que a única que eu Pensou em realmente desistir foi pensei essa ali daí. que não daria foi Maceió, que foi a terceira. Óbvio que a primeira tinha muito do desacreditar, né? Do meu Deus, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Fábio. Depois do primeiro Olímpico que eu fiz, eu nadei muito mal no Olímpico, fiquei com medo, acho que eu não tô pronto. Ele falou, não, você vai estar. A prova era no mês seguinte, né? Ele falou, não, a gente vai fazer. Então, mas aí é muito mais a mente sabotando, né? A É. novidade e tal. Então, acho que depois que eu fiz o primeiro, eu já tinha certeza que eu conseguia, né? No cenário normal. Então, o tombo, né? Fez achar que talvez eu não conseguisse, mas deu pra administrar a dor e E eu no fui Iron, e embora. no Iron. O full. Cara, o full, aí esse aqui é totalmente diferente, porque primeiro que é o que eu falei, eu me tornei um outro atleta e outra Sim. pessoa. E teve muito combustível para que eu fizesse o Iron, né? Muita coisa. Parece que a vida toda conflitou, né? Movimentou para que eu fizesse em 25 para celebrar os meus 10 anos da primeira corrida, né? Eu coloquei meu irmão aqui, então eu ia chegar com a faixa dele. Isso Sim. era um combustível, meu amigo, que se eu caísse, eu ia colocar a bicicleta nas costas, mas eu Sim. ia chegar, né? Então, o Iron, por mais que foi a prova mais desafiadora, eu larguei na certeza que eu ia chegar. Eu não tive dúvida em nenhum momento. Ah, mas você se... Não, cara, é porque primeiro eu treinei demais para isso. E a rede de pessoas e coisas que favoreceram, né? Eu fiz uma série de 10 agradecimentos nos 10 dias da contagem regressiva da prova, porque realmente eu tinha muita gente para agradecer. E todas essas pessoas, elas fizeram parte desse ciclo, não só dos meus 10 anos de corrida, mas desses 4 em busca do full. E deu tudo certo, cara. Floripa, quem acompanha o Ironman sabe que nos 4 anos Floripa foi um pé d'água o dia inteiro de chuva. Esse ano não teve uma gota. Teve até sol. Não tava calor, tava Sim. frio, mas teve até sol. Foi uma prova incrível. As pessoas, meu Deus, quanto tempo eu não vejo um Ironman assim em Floripa. Então o tempo ajudou, né? As pessoas ao meu redor, poxa, eu consegui levar minha mãe, que era o que eu queria. Foi minha mãe que me entregou a medalha. Eu falo, ó, já me dá até a emoção. Então, assim, cara, minha mãe, que foi a pessoa que me ensinou a ser quem eu sou, foi quem me entregou, quem pendurou essa medalha no meu pescoço. Sim. Eu cruzei a linha de chegada como eu queria, eu toquei o sino e cheguei com a faixa em homenagem ao meu irmão, que foi o cara que sempre me incentivou. E aí tem os bastidores. Eu cheguei com a faixa porque 800 metros antes ficou a minha irmã, que abriu mão de me ver na chegada para me entregar a faixa, porque ela sabia que eu Legal. queria chegar com a faixa do meu irmão. No ciclo inteiro, teve o Fábio, que foi o cara que trilhou esse caminho todinho, que acreditou em mim, que me mostrou que era possível, né? E eu até falei pra ele, que eu falei, cara, diferente do 73, que eu terminei e te agradeci porque você acreditou mais que eu, falei, nesse aqui você me fez acreditar tanto quanto você. Eu larguei com a certeza que eu ia chegar, ia ser uma prova incrível. Cheguei no tempo que eu esperava. Minha irmã estava de Portugal fazendo a live ao vivo da minha chegada, acompanhando.
e tal. A Cá, com as minhas amigas, mandaram fazer camiseta sem eu saber. Na hora que eu passo na corrida, tá elas com a camiseta uniformizada. Então, assim, cara, meus amigos daqui, meu amigo Leandro, quando faltava 15K da maratona, ele foi pro parque, que a gente sempre correu junto, ele foi correr 15K pra chegar junto comigo. Então, cara, olha que coisa louca, né? Então, Uma energia forte, era né? inegociável, né, pra mim. Era inegociável não chegar, porque eu representava um monte de gente e eu sabia tudo que eu passei até ali, né? Por isso que, cara, quando eu chego, depois eu desabo, não era porque eu tava cansado, eu Sim, terminei sim. ótimo, né? Mas eu me ajoelho e agradeço cada pessoa que, cara, que fez parte dessa história. Meu amigo Fabiano, que foi o cara que lá em 2015, vamos correr 5K? Faz parte disso aqui, Sim. né? O cara mostrou um mundo que eu nem imaginava que Pode ser existia, que você não né? ia conhecer se não fosse ele, né? Exato, né? Ou quanto tempo demoraria. Então, isso foi legal, né? Acho que eu me transformei tanto no ciclo do Ironman que eu não tinha dúvida, né? E claro, né? Tem momentos que muito tenso, na bike você fica tenso, porque você tá em velocidade alta, você tá a 38, 40 por hora. Teve hora que você bate 70 por hora na descida do cemitério. Então você fica apreensivo, tal, né? Porque você fala, mano, se eu cair Dá um ruim aqui a aqui, 50 né? por hora, fudeu, né? Não tem. E aí eu lembro que na hora que eu tava voltando, devia faltar acho que uns 30K assim pra terminar a bike. Eu olhei o relógio e falei, bom, agora nada dá errado. Porque mesmo se eu cair agora, Dá pra eu ir. poderia pôr essa bike nas costas, andar esses Sim. 30 e andar os 40 que eu faria dentro do tempo limite, Sim. né? Então, às vezes, também a cabeça vai longe, mas nada. Eu cheguei da bike no tempo que eu tava estimado chegar, saí pra correr muito bem, me sentindo muito bem, e aí eu sabia que se eu saísse pra correr, a corrida eu tô em casa, eu conseguiria. Então, assim, cara, não teve. Se eu te falar que em algum... A água, nossa, que piscina que tava Jurerê, cara. Foi incrível, assim, sabe? Então, e perrengues que ninguém nem sabe. Eu não fiz ainda o vídeo contando a história, né? Mas o meu óculos quebrou na largada, né? A gente ali na concentração esperando a largada, eu tenho o costume de jogar água no óculos, né? Aham. E meio que puxo Aí, ele assim, puf. solto pra sair o excesso de água. Na hora que eu puxei, o óculos caiu quebrado e eu desesperado, a Kaki, pessoa ímpar, né, na minha vida, virou e falou, calma, eu corro lá, a gente vai resolver. Você vai fazer sua prova, né? Calmíssima. A gente devia estar 1 quilômetro de onde eu estava hospedado. E ela, não, eu vou lá e vou pegar. Aí que eu lembrei, não, a organização sempre tem óculos reserva. Aí chamei lá o cara da organização, o cara na maior calma do mundo me deu um óculos novinho e tal, e beleza, fiz a prova. Então, assim, e nem isso, né? Eu até pensei, falei, meu Deus, vou ficar. Nada, eu coloquei o óculos e larguei numa calma, numa tranquilidade. Eu sou muito emotivo, então eu falei, poxa, minha mãe vai estar lá no largado, eu já vou largar chorando. É. Nada, eu consegui administrar bem. Então, assim, cara, não teve, velho. Por incrível que pareça. bom, velho. Não Foi tudo teve. perfeito, né? E não tô dizendo que eu não passei momentos difíceis, né? No 29 começou a me dar uma dor ali no abdômen, eu parei um pouquinho, alonguei e tal. Mas nada que eu achasse que, nossa, quebrei. Não teve. Não tinha não chegar, né? E acabou sendo um tempo melhor do que eu esperava. Foi em e quantas tal. horas que você fez? Eu fiz em 11 horas e 12 minutos. Quase um sub-11, mas eu falei, eu quis curtir a prova, então durante a corrida eu parei para dançar com os personagens que estavam lá, né? Então, putz, interagi bastante com o pessoal de Sim. percurso também, porque era uma celebração. E é o que eu falo, né? É interessante. Quando eu tava treinando, eu falava que no ciclo eu já sabia que eu não ia fazer outro, porque te exige muito e você abre mão de muita coisa. Hoje eu já tenho certeza que eu farei, né? Mas essa experiência aqui nunca mais, né? A experiência do primeiro, com tudo isso que estava envolvido, não tem. Eu posso fazer o melhor tempo, posso ir para Kona, mas não vai ser a experiência que isso aqui me trouxe, né? O primeiro realmente tem uma experiência única, assim, muito legal. Recomendo, né? É um ciclo difícil e acho que por isso que é tão legal, porque quando você cruza, você fala, eu sei exatamente tudo que eu passei para chegar até aqui. Né? Porque isso é a parte que eu falo que é o romantismo, né, do ser triatleta. Cara, o ciclo que você coloca para fazer um Ironman, o ciclo de treino de dezembro até junho, é um day off por mês. Então, é um dia do mês que você não treina. Fora isso, você treina todos. Todos. Final de semana é loucura. Você vai correr 30 na sexta, você vai ter bike, pelo menos uns 90 e uns 10 ou 12 de corrida no sábado e uma bike longa de 150 no domingo. Isso, pelo menos uns 6 finais de semana seguidos. E eu treinei todos os dias, tirando a semana que eu tive dengue, né? Que eu ainda tive uma dengue no meio do caminho, ali no Pode crer. final de março. Fora isso, eu não parei mais.
Fora isso, eu não parei mais de treinar. Então, assim, era o treino que é difícil? Não só o treino. Ser triatleta, CL-Tri, que nem a gente que tem que equilibrar com tudo, ser marido, ser pai, ser filho e tal. Eu abri mão de domingos não estar com meu filho ou com a minha filha. Eu abri mão de domingo não estar com a Cá, não estar com a minha mãe, né? Ou estar menos, né? Porque, cara, você pedala 150 no domingo de manhã, tá azedo, o né? restante do domingo você não aguenta andar de bicicleta com teu filho no parque. Entende? Então, tudo isso também você abre mão. Por escolha, claro, né? Sim. Mas você não volta, né? Sim. E aí você precisa estar muito atento para isso, porque eu falo que quando você é o atleta, né? Você que é triatleta, você tá bitolado nisso. Então eu não ia sossegar enquanto eu não tivesse isso. Sim. E mais sacrifício do que é para mim são as pessoas ao meu redor. Porque eu olho isso aqui e eu falo, porra, valeu a pena demais. Meu filho não tem isso, minha esposa não tem isso, minha mãe não tem isso. E eles não viveram esses tempos comigo. Então, é difícil, são escolhas que você faz, assim. Eu lembro uma vez, eu tava vendo um vídeo do César Cielo, e ele tava falando da medalha, que só ele sabia os quantos... como foi difícil quando a mãe dele teve doente, tal. E assim, pra gente que é do esporte, você fala, mano, que vídeo foda, o cara falando de quantos natais ele não passou com a mãe, Sim. por causa de treino e tal. E aí eu fui mostrar pra cá, da minha esposa, né? Sim. E era uma pessoa, ele é um espírito totalmente diferente, assim, um ser humano muito diferente. E aí eu, nossa, que da hora, né, e tal. Ela virou pra mim e falou assim, eu espero que se a mãe dele tivesse morrido, a medalha consolasse. Nossa, que foda, aí hein, eu velho? falei, porra, Que velho. Eu foda. falei, é verdade, né? A gente é bestão, a gente fica pensando nesse lado E mesmo. é verdade, porque quando você tá bitolado naquilo, como eu falei, eu abri mão de mais momentos com meus filhos, Sim. com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus irmãos, por conta disso. Será que se eles fossem como meu irmão foi, né? Valeria a pena? E se suprir, tá tudo bem. Sim. Pode ser que você olhe e fale, porra, valeu a pena. Só que pra quem não tá bitolado nisso aqui, é mais difícil. Então, maior do que é o sacrifício pra você são das pessoas ao seu redor. Por isso que tenha cuidado quando você entra nesse mundo também. E respeite esse ciclo. Porque se você começa já pro mais difícil, cara, também é difícil também. Porque você já vai começar o pior. Então, eu também fui fazendo um degrau, né, que ajudou. Hoje a Cá sabe que eu já sou um cara que tem essa rotina. Com ou sem prova, eu acordo 4h20 da manhã. Eu treino 3 horas do dia e volto só depois. E aí, fora tempo de deslocamento, não sei o que, final de semana, você gasta 6 horas só com isso. Então, hoje ela já sabe que faz parte de mim, assim, também. E é uma pessoa que super apoia. Foi gradativo, né, cara? E você experimentou, né? Porque pode ser que tem pessoa que destrua a família e teve conversas, querendo meter um louco, né? E teve conversas com ela disso aqui também. Por isso que eu falo, ela foi uma pessoa que me ajudou demais. Ela falou, a gente vai entregar. Pra você ter uma ideia, teve uma Páscoa, que eu tava bem no ciclo, acho que um desses ciclos aqui. E aí ela me deu um ovo de Páscoa gigante, assim, que eu peguei o bagulho pesado. Eu falei, mano, a Cá tá louca, eu fazendo dieta, ela vem uma porra de um ovo de chocolate, nem chocolate direito eu como, ainda tô de dieta. Tal. Na hora que eu abri, cara, tinha um monte de suplemento, gel de carboidrato. Que da hora, velho. Porque ela era dando o recado de a gente vai entregar. Teve final de ano que ela me deu, tipo, um monte de coisa de treino, short, um monte de coisa de triatlo e a cartinha falando, a gente vai entregar o nosso Ironman. Né? Então ela entrou nessa, apesar de ser uma pessoa que não é do esporte, ela chegou junto, me apoiou e tudo. Então, assim, teve conversa sobre isso, inclusive o momento que eu falei pra ela, eu quero muito isso. Quero muito, cara. Quero muito uma medalha. Mas eu viveria o resto da minha vida sem uma medalha do Ironman, mas não viveria sem você. Então, se for difícil, beleza, eu deixo, não tem problema. Sim. Porque se eu bitolar, eu não vou conseguir enxergar quando eu tô exagerando. É isso mesmo. Então, você tem toda a liberdade de falar, ô idiota. Segura a onda aí. Você tá bem demais. Então, a gente teve essas conversas. E isso é importante também, né? Porque, acreditem, cara, você vai bitolar, você vai esquecer o mundo ao teu redor. Você vai esquecer. E não é só você que tá fazendo, né? Exato. E eu falo que o esporte, ele tem... É uma linha tênue entre o esporte, a saúde e o ego. É muito mais ego do que saúde. Porque se fosse só saúde, eu viveria fazendo shortzinho ali. Nem prova precisava ser. Eu poderia treinar, só nadar. Treinar, Entendeu? O ego é a medalha. E não que seja ruim, tá? São os objetivos. A gente quer evoluir. Você quer fazer a prova top. Você quer fazer a distância top. Você quer fazer a maratona. Você quer fazer a do Rio, que é a da hora. Você não quer só correr 42. Então, não que isso seja ruim, mas a gente tem que saber enxergar que é o ego. Porque o ser humano tem essa busca, né? Pelo melhor, né? De querer viver o melhor.
Tanto na vida e assim também no esporte, né? Se você pensar, poxa, qual foi o primeiro lugar que você morou quando você saiu da casa dos seus pais? É. No meu caso, era uma casinha de 2 cômodos. Sim. Por que que hoje eu não moro mais lá? Porque à medida eu quis mais, Vai eu busquei mudando, né? mais. Pô, mas eu era feliz, eu vivia tão bem numa casinha de 2 cômodos, né? É. Com o carro X, com tal. Viajava pra Praia Grande, era legal, porque... Você entende? Então, o ser humano vai na busca de mais, porque é o ego te Normal. movimentando. Então, eu não tô dizendo que é ruim o ego. Mas no esporte isso também acontece. Então, você começa a correr, você não quer mais só correr, você quer correr a prova top. Você vai pro triatlo, você não quer só fazer o triatlo, você quer o Ironman. É muito comum. Dificilmente você vai ver um triatleta que não quer fazer o Ironman, velho. Aí é um negócio que você, que nem a gente falou no início aí da conversa, você correr com o tênis X, você já quer pegar um de placa pra melhorar o seu tempo. Exato. Você fazer com a bike X, você quer pegar a bike pá pra melhorar seu tempo, né? Então você vai ter que ter essas reflexões e principalmente, né, saindo do mundo só material dos materiais, as coisas que você abrir mão, porque eu tenho certeza, eu deixei de viver momentos assim com os meus filhos, principalmente com a K, que não vão voltar, né? Sim. Não vão voltar. Hoje isso aqui me olha, puta, valeu a pena pra caramba, assim, mas né, o tempo pode trazer uma conta mais diferente, Sim. assim, e teve conversas, como eu falei, acho que isso foi mais importante, né? Meu filho super se orgulha, né? Meu filho e minha filha, já levei eles em algumas corridinhas e tal, é bem legal. Não são tão aficionados igual eu, mas gostam, né? Sim. Então, minha mãe pra ela foi uma puta realização, ela ir Orgulho, ver o né? Ironman, né? Ela, com 65 anos, acordou às 5 e tava lá na largada. Eu, não, mãe, não precisa ir na largada. Lógico que eu vou, você acha que não? E tava lá, né? E a emoção dela quando eu cheguei e contando pra todo mundo que ia me entregar. Então, assim, eu consegui fazer todo mundo vibrar comigo, né? Mas não dá pra dizer que não foi sacrificante e mais pra eles até do que pra mim, isso não tenha dúvida. Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. O esporte traz, né, essa conta e a gente precisa estar de olho. Eu falo muito sobre isso, você tem que viver de tudo um pouco e nada demais, né? Então a gente tem que tomar sempre cuidado quando tá ficando fanático demais. Eu mudei totalmente minha vida, né, por conta do esporte. Sim. Primeiro que assim, você não tem mais tempo de vida social, né, cara, é isso. Não, muda. Você vai Cá- dormir cedo, né? A Cá fala, pô, a gente não assiste mais filme, assim, você não consegue sentar pra assistir um Já deita filme, já. porque final de semana você mói, chega 9 horas da noite, você tá destruído. Então, por mais que você não queira dormir, você vai sentar no sofá, você vai dormir, meu amigo. Se você acordou 5 horas, pedalou 6 no domingo, você vai dormir 9 horas, não tem jeito. Não tem como. Então, né, você vai abrindo mão. E aí você tem sempre que tomar o cuidado, né? Poxa, já foi, final de semana passado foi assim, então esse eu vou tentar fazer um pouco diferente. E no ciclo do Iron é difícil, porque é todo final de semana. Então, eu sempre falo, e ó que o Ironman do ano que vem já esgotou, né, a inscrição. Sim. Eu espero que realmente os 2.000 atletas que vão cruzar essa linha de chegada saibam o que eles estão fazendo, o que eles estão abrindo mão para chegar lá, porque o caminho é duro. A prova, meu amigo, a prova é a melhor parte. É por isso que eu falo, não tinha dúvida na prova. Eu até brinquei, acho que com alguém que eu falei, eu me tornei Ironman no treino que eu tinha feito 15 dias antes, que eu pedalei 180 e corri 15. Ali eu me tornei Ironman, né? Porque eu falei, acabou o ciclo dos longos, agora é polimento, né? Agora é só o polimento. Isso mesmo. Tem a prova, né? O polimento ali, para quem não sabe, são as semanas que você continua com a atividade física, mas mais leve, para guardar o teu melhor, né? Estouro ali para a prova. Então a prova é o mais fácil, mas pelo menos 6 meses antes você liga a chave assim de adeus mundo cruel e só vive em Focado torno naquilo, disso, né? Isso porque assim, eu sou bem fanático, mas eu ainda, né, vivo algumas coisas. Então, legal do Ironman também, como você tá num treino bem pesado, aí você pode comer um pouco mais solto, né? Porque você não vai ganhar peso mesmo, né? tem como, Mas né, mesmo cara? assim Fazer não esse dá pra volume você aí. querer meter o louco de muita gordura, muita coisa não dá, né? Então também, ainda assim você tem que... Eu já sou regrado no geral por conta de pressão, então Sim. pra mim é até fácil. Eu já não sou de beber há muitos anos, nunca fui, na verdade, né? Mas hoje bem menos. Nem meu vinho que eu gostava, hoje em dia quase nem tomo. Mas pro cara também que gosta ali de um momento de vida social, uma cervejinha no ciclo do Iron, meu amigo, vai ser difícil. Vai ser É difícil. outra pegada, né? Vai ser difícil porque o álcool acaba contigo no dia seguinte. Ah, mas foi só uma cerveja. Mas
Judia. Principalmente quando é no meu caso, que já passou dos 30, 39, né? Não tem, É, tá já com começa a 20 mudar, ainda né, cara? recupera, Começa mas... a mudar o negócio. Então, assim, tem muito sacrifício, né? É super legal eu vim aqui trazer as medalhas, contar a história, putz, tem minha vida refletida aqui. Mas teve muita coisa também que eu deixei de viver para conseguir É. fazer isso aqui, né? Um dia a Charlie Brown, o cara escolhe uma renúncia, né? Exato, né? Não existe almoço grátis, né? Você quer fazer o Ironman, você vai fazer, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Mas não me arrependo, né? Às vezes Sim. eu falo assim, daí pensando que a pessoa, Só, não, nossa, jamais, tá né? se Nossa, lamentando, né? não. Muito pelo contrário, né? Eu É já uma tenho... reflexão, né? Até pra pessoa que tá vendo aí, falar, vou fazer um Ironman. Exato. É que nem eu falei, eu sou muito a favor, a pessoa quer fazer, faz, mas eu sou a favor da pessoa, vai lá, faz uma travessia primeiro, faz Isso. um shortzinho, faz uma... Tenta pelo menos fazer uma maratona primeiro, ou meia que seja, né? Pra você fazer o 7.3. Vai fazendo aos poucos pra ver se é realmente isso que você quer. Pode ser que no trajeto você fale, não é isso. Exato. E tá tudo bem. E tá ótimo, E tá entendeu? tudo bem. Né? Tudo que me trouxe até aqui foi a primeira maratoninha, né? Que tá aqui. Essa aqui foi a primeira. Eu tinha uma brisa de Foi fazer divisor aquela de água. travessia, não sei se você ouviu falar, 14 bis. Sim, que São, atravessa... acho que é 23 ou 24 quilômetros. É, acho que é isso mesmo. Tinha uma brisa, É. minha maior brisa. Cara, chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero. É isso que eu quero. Muita Acho loucura pra mim. É, eu lembro, eu conheci muita gente nesse caminho. Eu lembro uma vez que eu tava numa dessa prova do 3D lá na base aérea e a gente conversando, né? E aí é muito normal, né? Porque esse universo também ele te puxa, né? Sim. Porque aí você vai lá, o cara, não, eu tô treinando por full, tô treinando por segunda 3, aí você se sente na obrigação, né? É. Tipo igual a gente era na escola, né? Chegava um Sim. amiguinho lá com o estojinho do personagem, assim, ó, eu Ó, preciso lá, também. é. A gente só envelheceu, mas a gente continua com a mesma cabeça às vezes, Influenciável, né? O comportamento de manada, né? Querer o sim. pertencimento é muito comum, né? Isso tá na nossa biologia. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Aí eu lembro que a gente tava conversando, a galera, aí o pessoal falou, pô, mas você já. Aí perguntaram pro cara, ele, esse já é meu, sei lá, 10º 3D, já faço há não sei quantos anos triatlo. E aí, pô, mas você não dá ir pro um 73? Não, ele não. Não. Eu tenho pra mim que eu sou um atleta do triatlo olímpico. Porque o triatlo olímpico, eu consigo vir com a minha esposa aqui, viajo, quando ela não isso consegue mesmo. bem, eu volto no mesmo dia. Eu faço aqui próximo de São Paulo, pipipi. Eu treino minhas 2 horas por dia, 10 horas na semana, que é o que eu consigo, é isso que dá tempo. É isso. Tá bom, tá legal pra caramba. Eu cheguei, eu vi que a conta pra fazer o 70.3 pra mim era alto, que eu ia abrir mão, e eu decidi que não, e tá tudo Isso bem. mesmo. E eu falei, cara, que legal, né? Então acho que é essa consciência, assim, que se precisa ter. Isso mesmo. Né? Eu acho que é essa consciência. Por isso que eu tive uma conversa profunda, né, comigo mesmo e com a minha esposa para entender o ciclo do Ironman. E beleza, a gente entendeu que valia a pena e eu fui. Né? E eu lembro quando eu cheguei, assim, uma das primeiras conversas que a gente teve depois foi ela falar, olha, da partir daqui agora é você. Eu entendo total se você quiser fazer outros, mas eu não garanto que eu vou estar aqui. Sim. Porque, cara, para quem te acompanha, se a prova é difícil para quem faz, para quem te acompanha, então é desumano, cara. Cara. Não só a do full, tá? O 73 também judia. Né? Quando é na USP, não, né? Que você tá aqui em casa, tem tenda. Mas, cara, e eu tenho um amigo Elô também que já esteve em todos esses, né? Mas a Kai, os meus amigos que foram, cara, é insano, assim. Sabe? Corre pra cá, corre pra lá. Até porque, nessa vida de blogueira, elas fazem uns takezinhos. Assim, é difícil. A pessoa vai ficar 6, 7 horas lá, tipo, esperando, num sol, né? Então, é difícil, né? No full, então, coitada, é doideira, né? O dia inteiro. Você larga às 7, pensa, eu cheguei quase 7 da noite. Isso mesmo. Então, né, é complexo, né? Então, a gente, né, conversa muito e ela falou, cara, a partir daqui eu entendo total se você quiser fazer o outro, até porque o esporte tá indo muito mais pro que eu quero ser, o que eu quero atuar, o que eu quero trabalhar, né? A transição que eu tô fazendo. Mas ela falou, eu não garanto que eu vou estar, né, 100% nisso como foi nesse. A gente tinha esse aqui, era nosso. Eu queria entregar. Isso aí, beleza. E isso é legal, né? Porque eu realmente imaginava que tão cedo eu não fosse querer fazer outro, né? Agora eu já tenho em mente que 27 eu quero fazer. Vou ter algo para celebrar muito legal em 2027, que eu acho que vai casar bastante com isso. Mas sei de novo que vai ter um ciclo, vai ter uma série de coisas ali que eu vou ter que abrir mão. Agora, um pouco mais casca grossa, já sei lidar com algumas coisas, né? Sim. Mas vai ser tão difícil quanto, o segundo é mais fácil? Não tem fácil. 6 meses do ciclo, fera, não tem jeito, né? Você vai ter que treinar do mesmo jeito. E é importante, né? Às vezes o cara fala, mas não, se eu pegar um pouco mais leve, é que você fez um tempo. Cara, mas assim, se for pra você ir também, pra fazer
tão no sacrifício, sabe? Pense se realmente vale a pena, né? É isso mesmo. Porque, cara, eu cheguei, era quase 7 horas, era 15 para 7. Tava frio pra caramba em Floripa. Tava um frio danado. Na última volta dos 10, eu já falei, meu Deus, se tivesse mais uma, eu ia precisar da blusa. Imagina um cara que passou 10 horas da noite. Sabe? Eu passei ainda por um monte de gente correndo, tinha personagem na rua, tinha música tocando. Imagina 10 horas da noite. Cara, a gente saiu de lá, andou acho que uns 2 quilômetros até o restaurante que a gente foi jantar, que eu fui direto já jantar, fedendo mesmo. Fui com a família, a gente jantou. Voltei pra casa. Quando eu cheguei, né, a pousada que eu tava, era bem no trajeto, tinha gente correndo ainda ali. É foda, Já cara. era tipo 10 horas da noite. Então, assim, e aí você vê que as pessoas passam sozinhas, né? Então, você vê a dor impressa, né, no Na rosto, cara, né? porque não é fácil. É. Né? Claro que ali teve o cara que teve um contratempo, teve o cara que pode ter caído na bike, teve o cara que o pneu furou, teve o cara que Passou isso. mal ali. Mas assim, né? Se eu treinar 70% desse ciclo eu consigo fazer? Consegue, cara, mas se for pra sair de uma forma tão sofrida, pergunte se vale a pena. Isso mesmo. Né? Eu não tô dizendo que você tem que ir lá, não, mas é só o cara de elite que tem que fazer. Não, gente, meu tempo não é elite, meu tempo é um tempo Sim. ok, né? Mas, poxa, foi legal, né? Foi bacana, terminei inteiro, não tava morto no dia seguinte, tava bem. Sim. Então, acho que é isso, né? O treino te ajuda a conseguir fazer e fazer bem. Acho que esse é o ponto. Né? Quer fazer, apoia, procura uma assessoria boa, mas busque fazer bem, né? Porque se você treinar mais ou menos, você vai fazer a prova mais ou menos, né? E aí... Aí não dá, aí não dá. Aí a experiência mais ou menos. Aí não sei se vale a pena. Mas é isso mesmo. Aí não sei se vale a pena tanto sacrifício pra ver uma experiência mais ou menos, né? Não dá, não dá. Sofrimento Acho que não vira, não. esse é o ponto, né? Da hora, Marquinho. Muito bom bater esse papo com você, conhecer um pouco mais sobre você aí. Show de bola. Vou marcar mais vezes aí. Inclusive, ó, você tava falando de fazer um podcast, ó, falar com o Vagnão aí depois aí, ó. Boa, vou falar. Quando for fazer uma parada mais pá mesmo aí, cola aqui que é o caminho do sucesso aqui, ó. Certeza, com certeza. Tem bastante novidade aí na área, né? O esporte cada vez mais fazendo parte da minha vida. Sim, isso E aí. é isso. Vamos que vamos. Obrigado pelo convite. Da hora. Isso aí. Prazer falar um pouquinho Quiser deixar algum história. recado aí pra família, pro pessoal que tá assistindo aí, Verdade, né? Deixar, poxa, acho que essa medalha aqui, quem participou do ciclo sabe o quanto significa, né? Eu agradeci todo mundo que faz parte disso, mas só para relembrar, né? Tem aqui meus amigos, tem aqui o assessoria, o meu treinador, a minha família. Então, obrigado mais uma vez por me ajudarem a conquistar isso aqui. Né? Quem estiver assistindo e quiser chorar um pouquinho, vai lá no meu Insta e vê o vídeo dessa chegada aqui, porque realmente é emocionante. E o agradecimento que nunca vai poder faltar pro meu irmão Zé, que esse tá sempre comigo, sempre esteve, sempre estará, e cara que me ensinou tudo que eu sei. Então, minha maior referência aí, com certeza. Da hora, Marquinhos. Parabéns aí por sua história aí. Foi muito legal. Valeu, show de bola, Johnny. É nóis. Valeu. Boa. Isso aí, folks. Valeu, Mais um episódio aí, ó. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Segue o Marquinhos lá. Vai estar lá o canal dele e tudo mais. E venham gravar seu podcast aqui no Mirai. Fechou? É nóis. Até a próxima.